estou aqui com a maior alegria novamente na Quantum Bio para apresentar um dos profissionais que faz parte aqui dessa equipe maravilhosa e próspera, que é o Dr. Carlos Braghini Júnior. Bem-vindo. Muito obrigado, Carla. Prazer revê-la. Igualmente, enquanto a Quantum Bio prospera e tecnologicamente se destaca no Brasil, algumas empresas ainda ficam falando de crise. Mas aqui não tem crise não, porque aqui se trabalha sério, se trabalha com cientificismo, né? E com muito amor. Então eu sou muito feliz de divulgar a Quantum Bio. Eu mesmo usufruo desses benefícios já faz algum tempo e a minha vida, só vai. Então preste atenção nessa empresa, ela pode fazer a diferença na sua vida também. E o Dr. Carlos é um especialista, ele tem um livro maravilhoso que se chama Ecologia Celular. É uma oportunidade que você tem também de conhecer como funciona o seu corpo. Eu quero lhe perguntar sobre a parte energética da célula e a parte física. É sobre isso mais ou menos que você fala no seu livro, não é verdade? O meu livro ele faz uma abordagem, quer dizer, se a gente fosse pensar na história da medicina, no século XX nós tivemos um grande avanço a partir de 1950, quando dois pesquisadores, Watson e Crick, descobriram a molécula do DNA, aquela dupla hélice. E quando eles descobriram a molécula do DNA, então a gente passou a entender e a acreditar que a nossa saúde e, por consequência, o nosso adoecimento dependia desse código genético. Então a gente diz que a segunda metade do século XX foi a era de ouro da genética, onde havia um determinismo, isso o que nós somos era determinado pelo código genético. Pela genética. A partir do momento que isso, provavelmente a maior parte das pessoas trazem isso na sua crença até hoje, acreditando que é tudo culpa da genética, ou porque foi meu pai, é da minha mãe, é familiar e uma série de coisas. Mas à medida que a ciência evoluiu, nós começamos a descobrir que esse determinismo genético, ele não existe. Ou, na verdade, talvez a gente tenha hoje marcadamente genético menos de 5% das doenças todas que nós conhecemos, ou pelo menos as mais prevalentes, quase a totalidade delas não é determinado pela genética, e sim determinado por outras coisas. São os estímulos epigenéticos. A palavra epi é de cima. Então, os estímulos acima da genética que determinam a nossa saúde. O que é acima da genética? Tudo que a gente faz, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente passa no nosso corpo, tudo que a gente pensa. Então, então essas coisas são mais determinantes para a nossa saúde do que exclusivamente o código genético. E isso faz diferença. Então o livro ele aborda um pouco dessa ecologia das células, esses estímulos externos que atingem a célula e que fazem ela se expressar de maneira diferente, que fazem com que o nosso código genético se expresse de maneira diferente. Eu posso até dizer que talvez a cor dos meus cabelos, se os meus cabelos caem ou não, a cor deles, a cor dos meus olhos, certamente isso é genético. Mas eu não posso culpar o meu código genético por aquilo que eu me tornei, por aquilo que eu sou hoje. Quer dizer, há muito mais coisa por trás disso. Entre os fatores, doutor, que hoje em dia, eu vou citar 3 aqui, porque tem muitos, né? O que poderia estar ocasionando assim, um alto índice de doenças degenerativas, por exemplo? Alimentação, radiação ou pensamentos? Tá feia a briga? Certamente o grande modulador, se a gente fosse imaginar, o grande modulador da nossa saúde é a alimentação. O que a gente come. O combustível. O que a gente come, porque isso é verdade, se a gente for analisar, o alimento que a gente tem hoje à nossa disposição, ele é muito menos nutritivo do que o alimento que os nossos bisavós e tataravós tinham disponíveis. Os ovos, as carnes, os frangos e os vegetais que eles consumiam eram muito mais nutritivos do que nós temos hoje disponível, do que nós consumimos. Então, isso já é uma questão. Por outro lado, nós temos imagina essa estatística, as mulheres, em média, mulheres que não cuidam não têm este cuidado, entram em contato, aplicam no seu próprio corpo
cerca de 515 produtos tóxicos dia após dia, dia após dia. Imagina uma criança que começa a pintar a unha. Com que idade uma criança começa a pintar a unha hoje em dia? 9? 10 anos? 13? Ela vai pintar a unha durante quanto tempo na sua vida? Até que idade? Então olha a quantidade as décadas que essa criança, então, que vai se tornando uma mulher, vai se submetendo e a quantidade de coisas que ela passa no corpo. Então, hoje nós temos um mundo mais poluído. Nós temos muito mais substâncias químicas que nunca fizeram parte da nossa história evolutiva, desde que chegamos à Terra. São substâncias químicas recentes e que, se a gente fosse analisar, essas substâncias elas são seguras. Não, não são seguras. Talvez dessas 20 e tantas mil substâncias químicas disponíveis que a gente tem hoje no dia a dia, talvez 5 ou 8 tenha trabalho científico mostrando uma certa segurança. De longo prazo, certamente nenhuma delas. Nenhuma delas. Essa é a primeira coisa. Então nós temos alimentação e toxicidade. Um outro ponto que você citou, radiação. Hoje qualquer um tem... É demais, né? Então, qualquer um pega no seu telefone celular e coloca no seu carro num programa um GPS que me leva daqui até outro lugar. E esse GPS sabe o que esse GPS está lendo, onde é que está esse computador, onde é que está essa... É que a gente não vê, doutor. Está lá em cima na estratosfera, num satélite. Então eu sofro essas influências de radiação também numa quantidade muito maior do que era 50 anos atrás. Então nós temos hoje, se qualquer um que abre seu computador, o seu celular e colocar ali a rede de Wi-Fi, vai pegar, eu desligo a rede de Wi-Fi da minha casa, tal, mas a sua rede de Wi-Fi da sua casa, se você pegar e desligar, quantas tem? Tem 20, 30 te circundando. Então nós temos um mundo que é mais poluído, sim. E terceiro, como você Quarto, falou, porque o senhor já citou 3. sim, mas eu incluí Mas a gente não está assustando vocês não, tá? A gente só está começando. É que eu incluí o que você passa no corpo, porque tem uma lógica, a gente só poderia passar no corpo aquilo que a gente pode comer. Sério? Sim, eu só posso passar no meu corpo aquilo que é possível de comer. Se eu não posso comer isso, então eu não deveria passar no meu corpo, porque eu vou absorver. Vai absorver, faz todo sentido. Então é apenas mais uma via de absorção. Não é à toa que as pessoas usam o que eu uso como hidratante? É um óleo de coco, óleo de gergelim, um óleo de... São coisas que eu poderia comer. Maravilha. Então até a lógica. E terceiro que os pensamentos e crenças são grandes moduladores da nossa saúde também. As pessoas, tanto é verdade que quem trabalha com terapias corporais, a gente consegue ver, sem que eu expresse nada ou fale nada, você vai saber me ler. Você vai perceber se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou ativo, se eu estou nervoso, se eu estou na defensiva. Se você estivesse me entrevistando de maneira mais agressiva, talvez eu tivesse uma postura mais defensiva e sem falar nada alguém poderia olhar e já ler o que está acontecendo comigo. Então pode ser dessa questão corporal. E se a gente imaginar, eu fico muito preocupado com meus pacientes e eu sempre digo a eles, aqueles pacientes que gostam de ficar assistindo o programa Mundo Cão pela televisão, desastre, morte, problema, crise, essa energia que paira, ela impacta pela nossa saúde, com a nossa saúde, sim, com certeza. Bem, a gente já viu que a gente tem muitas coisas para pensar e se preocupar, para pensar diferente o mundo realmente. Mas, doutor Braghini, e a Quantum Bio nesse processo todo? Em que ela pode nos ajudar e ajudar as pessoas que estão em casa? Da mesma maneira que eu falei que a gente trabalhou no século passado com um paradigma genético, o que nós estamos nos aproximando nesse século XXI, o que mudou é que nós estamos fazendo uma transição da área da saúde por um outro tipo de paradigma. Não só o bioquímico, porque toda a história da medicina nos trouxe até aqui dentro de um paradigma exclusivamente bioquímico, isto é, a biologia e a química determinando. Mas, de tudo isso que eu falei antes, há um paradigma adicional, que é o da biofísica. Os estímulos físicos atuando no ser vivo, na célula viva, para todos os seres, não só os seres humanos. Então a Quantum Bio, ela traz esse paradigma, ela começa a trabalhar com conceitos que
que são pouco conhecidos do grande público, pouco conhecidos até para os próprios médicos, porque a formação médica é em cima do paradigma bioquímico. Então, o que nós tentamos trazer, o que nós fazemos dentro da Quantum Bio, é trabalhar em cima de um paradigma biofísico e ensinar essas pessoas que nós precisamos mudar esse paradigma. É trazer a informação de como é que esse paradigma atua. O que a gente consegue fazer dentro do campo da biofísica. É um passo além, é um passo adicional, é um passo complementar. Ele não é um passo diferente. Ele não é um passo antagônico. Entendo. E sim, ele é um passo adicional. Só que nós estamos criando uma formação. A Quantum Bio tem o seu curso de pós-graduação. Verdade. Nesse curso de pós-graduação, nós temos médicos, vários médicos participantes, médicos conceituados, estabelecidos, já dentro do seu campo de atuação, que estão aprendendo a pensar de uma maneira diferente, uma maneira nova, uma maneira biofísica. Bom, mas seguidamente o professor Inamoto está conosco aqui também explicando para vocês como funciona todo esse processo das pós-graduações que estão pelo Brasil inteiro hoje, o sucesso que a Quantum Bio vem ganhando ao longo desse tempo. Quero agradecer sua presença e desejar sucesso. Fico muito feliz que você vai estar aqui com a gente e o público de casa vai ter oportunidade de crescer muito também em conhecimento. Obrigado.